E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Tiffany e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à série Xadrez Comparado. E o tema de hoje é xadrez e plano de desenvolvimento individual. E hoje eu tenho um convidado super especial aqui comigo, que é o Matheus Corradi. Ele é meu amigo da faculdade, ele trabalha atualmente na área de recursos humanos numa empresa e ele vai nos dar uma ajudinha aí com o PDI. Obrigado, Matheus, pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Pi. E aí, pessoal? Então, gente, para a gente começar aqui com o nosso vídeo, eu gostaria de pedir para o Matheus explicar um pouquinho aí para a gente como que funciona o plano de desenvolvimento individual, qual que é o objetivo de se fazer um PDI aí nas empresas, principalmente. Sim. Então, assim, basicamente, o PDI, né, que é um plano de desenvolvimento individual, ele é esse espaço que nós destinamos para a gente planejar e pensar o desenvolvimento das pessoas que estão conosco, que estão trabalhando conosco, os colaboradores, eh, de uma empresa. E quando eu falo pensar nesse processo de desenvolvimento, a gente está falando em entender como nós estamos hoje, né? Quais são os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, dentro, né, do papel que eu exerço, dentro da minha área, dentro da minha profissão, e entender também onde nós queremos chegar, para que a gente consiga, dessa maneira, pensar nesse caminho, né? Como sair do ponto A para chegar no ponto B. E nisso, nós, né, buscamos destrinchar o máximo possível as possibilidades de desenvolvimento dos colaboradores, assim, pensar mesmo em etapas, pensar na área em que a pessoa atua, né, assim, na lógica da área que a pessoa atua, no contexto que ela está inserida, quais são as possibilidades, quais são os passos, para que dessa maneira a gente de fato consiga pensar em um plano que vai ser efetivo para o nosso intuito, né, para nossa missão, para aquilo que a gente quer fazer, que é desenvolver essa pessoa, né? De forma básica é isso o PDI, né, nós buscamos instigar e transmitir essa ideia para os colaboradores que o PDI é interesse do colaborador, porque diz respeito ao desenvolvimento dele enquanto profissional. É claro que a empresa tem a ganhar com isso, né? Isso é dado assim, né? Profissionais capacitados, profissionais com potencial interessantes, profissionais desenvolvidos, com certeza vão contribuir para a empresa chegar onde ela quer chegar, mas tem muito impacto do ponto de vista pessoal, assim, a pessoa está investindo no desenvolvimento dela. E por conta disso, a gente busca propiciar ali um ambiente, esse espaço, que a pessoa possa falar, né, sobre o que ela quer, onde ela quer chegar, onde é esse ponto B, né, onde que ela quer chegar a partir dos interesses dela, da vivência dela. É claro que também, né, está relacionado aos interesses da empresa, mas, né, pelo menos eu acredito que eu venho estudando, a gente tenta equilibrar, né, entre os interesses da empresa e os interesses do colaborador, porque é algo feito por ele para ele mesmo, né? Só que nessa caminhada, assim, né, não é feita de forma sozinha, assim, apesar de ser o colaborador quem, né, da gente instigar que seja ele quem dê as ideias, ele que, né, traga o que ele gostaria de desenvolver, onde ele quer chegar, o que ele espera da vida profissional dele. Apesar disso, nós mobilizamos a nossa rede de apoio, por assim dizer, para ajudar nesse processo. Assim, profissionais que têm um nível de senioridade maior, que já percorreram, já passaram por esse caminho, que já conhecem quais são, né, as pedras do caminho ali, diretores, né, gestores que têm uma visão estratégica e até experiência de trabalho mais longa às vezes, né, mais desenvolvida, com mais experiências. Então, nós mobilizamos essas pessoas para que elas possam ajudar esses colaboradores, essa pessoa, né, que nós estamos pensando esse plano, para ajudar essa pessoa a, de fato, entender qual vai ser a trajetória dela, os passos que ela
vai seguir, né? Enfim, como que é esse caminho e o que é interessante dela correr atrás, assim. E em alguns cenários, por exemplo, empresa de tecnologia, que é o que eu tenho mais experiência, algumas dessas trilhas de carreira, quando eu falo, por exemplo, né, chegar no ponto B, às vezes não é tão claro assim, porque, por exemplo, em áreas de tecnologia, todos os dias surgem coisas, uma linguagem nova, surge, enfim, funções novas, bem entre aspas, a área está crescendo, está se desenvolvendo, então nada é totalmente dado assim, né? E ter pelo menos um olhar de alguém mais experiente pode ajudar o colaborador nesse ambiente que é incerto. Resumindo, apesar que eu falei bastante, é esse lugar em que nós propomos a trabalhar o desenvolvimento das pessoas através de passos, através, né, pensando ali em ações que podem ser ações mais palpáveis que a gente consegue, de alguma maneira, pensar na efetividade ou não, prazos também, que a gente consiga ter essa conversa assim, mais próxima com esse colaborador, com essa pessoa, para que a gente consiga garantir que, de fato, esse processo esteja ocorrendo, que a pessoa, de fato, esteja passando por um processo de mudança. Então, de forma geral, o PDI é isso. O PDI, né, ele é um plano que é usado em diferentes áreas aqui, né, como a gente está conversando sobre área de psicologia, tanto no hospitalar, desenvolvimento, e na verdade eu falei hospitalar, mas eu queria falar escolar. Nós usamos desse plano para isso e na área organizacional nós, né, usamos o PDI com esse intuito, pensando na vida profissional do colaborador, nos desafios que ele vai enfrentar. Então, no geral é isso. Uhum. Eu achei bem interessante que você trouxe aí sobre o PDI. E aqui no xadrez a gente também pode considerar, né, se a gente der uma abstraída um pouquinho, num PDI para as nossas peças. Como você falou, né, a ideia do PDI é desenvolver um colaborador, uma pessoa, para que ela consiga sair de um ponto A até chegar no ponto B em que ela tenha algum desenvolvimento na vida dela, seja técnico, seja alguma outra habilidade que ela queira desenvolver, né? E Sim, aqui no xadrez, as nossas peças, que seriam os nossos colaboradores, se a gente pensasse assim, que a gente tem a empresa Peças Brancas, e os nossos colaboradores seriam, então, todas as nossas peças, estariam ali trabalhando na nossa empresa Peças Brancas. E as nossas peças, elas também têm essa vontade, esse desejo de se desenvolverem, de serem mais ativas, de serem mais eficientes, de conseguirem habilidades, digamos assim, novas, né? E como você falou, né, o PDI ele tem esse enfoque bastante na individualidade do processo, que cada indivíduo ele vai ser desenvolvido individualmente pela própria pessoa e tal, mas ele também traz essa questão do alinhamento com as expectativas da empresa, com aquilo que surge como demanda para a própria empresa também, né? Em que o indivíduo, ele estando com novas habilidades e tal, ele pode também impactar positivamente na vida da empresa, certo? Você entende direitinho? certo, certíssimo. É, né, como eu comentei, tem esse ponto ali da individualidade, da gente pensar no desenvolvimento profissional, individual desses colaboradores, só que é importante lembrar que esse colaborador está inserido numa organização, num organismo ali. E ele, o processo de desenvolvimento dele é muito importante porque vai contribuir e vai impactar outras áreas, outras peças, vai impactar a estratégia adotada que a empresa adota e, por conseguinte, né, vai ajudar, vai fazer com que a empresa, essa organização, chegue onde ela quer chegar, né? Enfim, seja se tornar referência, seja ganhar o jogo, não sei. Apesar de ser individual, a gente está falando de uma pessoa, de um profissional que está inserido numa organização que tem um fim, que tem uma meta, que tem uma missão. E o desenvolvimento desse colaborador, ele vai sim trazer muito, vai ser muito benéfico para a empresa, porque o colaborador, a empresa, né, assim, por mais que tenhamos, por exemplo,
as diretores, as lideranças, CEOs, né, enfim, conselheiros, que são, né, são pessoas que têm um cargo mais estratégico, cargos bem entre aspas, né, mais importantes, bem entre aspas. As pessoas não são nada sem os colaboradores, sem as pessoas que estão ali todos os dias executando a estratégia da melhor forma possível. Então, sim, tem essa questão individual, mas e que contribui para o colaborador, sim, né, enquanto a pessoa profissional, não necessariamente ligado à empresa. Então, o colaborador ele tem esse ganho, porque né, ele está desenvolvendo ele está ganhando isso, mas a empresa também se beneficia muito disso, porque né, desenvolvendo um colaborador, desenvolvendo os colaboradores, as peças, você com certeza vai ter um jogo muito mais estratégico, muito mais possibilidade de ganhar, né? Seja o que aí diz respeito à missão da empresa. Mas sim, Uhum. é exatamente isso. Então, pegando esse gancho, né, se a gente se imaginasse como os gestores dessa empresa Peças Brancas agora, pensando, né, gente, que a gente está aqui no meio de jogo, agora voltando um pouquinho mais para o xadrez, a gente tem como objetivo no meio de jogo atacar alguma coisa do adversário e alguma coisa que seja mais fraca. Então, eu já fiz um vídeo no canal falando sobre o que são fraquezas no xadrez. Se vocês ainda não olharam, dê uma olhadinha. Mas aqui a gente pode observar que existem algumas fraquezas no campo das pretas, que são o peão de D6, a casa de D5 e a casa forte ali de F5 para as brancas. Então, nós como gestores, nós poderíamos ter como objetivo, o primeiro, o mais importante ali, ganhar o peãozinho de D6. Esse é o nosso objetivo, isso é o que a gente quer conquistar a curto, médio prazo, digamos assim. E aí, a partir disso, a gente pode pensar, né, como que os nossos colaboradores, como que as nossas peças, elas podem nos ajudar, como que elas podem nos ajudar da forma mais estratégica possível a conquistar esse objetivo, a alcançar essa meta. Só que nessa posição, as nossas peças elas ainda não estão suficientemente desenvolvidas para que a gente consiga de fato alcançar a nossa meta. Por exemplo, nesse momento, nenhuma das peças brancas ataca o peãozinho de D6. A gente tem uma que controla D5, que é o cavalo mais o peãozinho, mas ninguém efetivamente ataca esse peão de D6. Então, nesse caso, eu teria, né, pensando como gestora, poderia pensar em um plano de desenvolvimento individual para cada peça minha que está presente aqui no tabuleiro. Então, eu posso pensar em um plano para esse cavalo. Por exemplo, o cavalo adoraria ficar na casa de D5, porque é uma casa central, ele fica super forte lá. Eu poderia pensar no futuro em colocar um cavalo em D5 numa casa fraca das pretas. Poderia também pensar em jogar o cavalo para H4 e F5 para que ele pudesse atacar o peãozinho em D6, que é uma das fraquezas das pretas. E as torres? Bom, as torres eu posso pensar em dobrá-las aqui na coluna D, colocar uma em cima da outra para que elas fiquem atacando em conjunto o peãozinho de D6. E o bispo? Bom, o bispo eu posso tentar atacar o peão com o bispo, mas não seria muito legal porque o peão simplesmente captura o bispo. E não parece ter uma forma tão simples de atacar o peão com o bispo nesse momento. Mas o bispo ele pode agir de uma forma indireta. Por exemplo, eu poderia jogar o bispo para G5 e ele faria uma certa pressão em uma peça importante das pretas ali que controla uma casa que eu quero ocupar no futuro. Então o bispo ele não agiria diretamente, mas sim indiretamente. E aí nesse caso, eu estou pensando em um plano de desenvolvimento individual para cada peça, mas todos esses planos eles se conectam com o objetivo principal da empresa como um todo, que é atacar ali o peãozinho de D6 e também controlar as fraquezas das peças pretas. E aqui eu não comentei muito sobre a dama, porque a dama ela é uma peça que ela é mais flex. Então, apesar de eu vou ter que colocá-la em algum momento ali no meu plano e tal, eu posso deixá-la um pouquinho para depois, porque ela pode aproveitar melhor as oportunidades que forem surgindo de acordo com as jogadas, né? Então, eu posso deixar a dama um pouquinho para depois. Mas é muito importante que as outras peças eu tenha assim um plano claro para cada uma,
mas que esses planos eles se juntem para um objetivo comum, para um objetivo igual. E aí, Matheus, eu gostaria de perguntar para você, qual que pode ser a consequência, vamos imaginar que a gente esteja trabalhando com uma equipe de 5 colaboradores, por exemplo, e que esses colaboradores eles estejam, assim, com as mesmas funções, que eles tenham a mesma função, não tenha desnível de cargo, por exemplo. Vamos imaginar um caso em que um dos colaboradores ele não execute da forma que deveria suas funções, ou que ele não faça absolutamente nada, né? Não ajude a equipe. Quais seriam as possíveis consequências para essas outras 4 pessoas do time? Sim. É, eu fico pensando assim em duas consequências assim, né? A primeira é que essas pessoas, né, estão trabalhando em um time de 5 pessoas com uma meta, né? Enfim, precisam entregar alguma coisa, estão ali por algum motivo. Esse projeto em que essa equipe está trabalhando foi idealizada com esses 5 profissionais, com essas 5 pessoas trabalhando juntas, para que a gente consiga chegar onde a gente precisa, né? Enfim, entregar um projeto, lançar alguma coisa, né? Enfim, quando um desses colaboradores não está entregando aquilo que precisa, né? Quando um desses colaboradores não está participando, você já está perdendo ali o potencial e a probabilidade de você conseguir ter efetividade disso, porque todas essas 5 pessoas, elas foram elencadas, né? Esse projeto tem essas 5 pessoas porque elas são importantes, porque elas desempenham papéis que são necessários para que a gente consiga alcançar essa meta. Então, assim, quando uma dessas peças está ausente ou não está sendo usada da melhor forma possível, a probabilidade de a gente ter sucesso nessa empreitada, assim, ela diminui bastante por conta dessa codependência mesmo. E outra consequência que eu percebo, né, que, como eu comentei, né, probabilidade. Pode ser que de fato a gente consiga entregar, essa equipe de fato pode conseguir entregar esse projeto, né, vai conseguir ganhar esse jogo. Mas e aí a que custo, né? Assim, imagina um projeto pensado para 5 pessoas, agora 4 pessoas vão estar tocando esse projeto, tudo que está relacionado a isso, pegar funções de outra pessoa, se sobrecarregar. É um projeto que você pode, né, é possível que você consiga executá-lo, consiga entregá-lo, mas é um custo, assim, alto, né, e sem garantias, assim, né, não feito da melhor forma possível, não feito da forma mais estratégica, né, enfim, com pessoas super cansadas, desmotivadas. Também, assim, né, um cenário muito incerto. Você está ali fazendo, sem saber se de fato vai conseguir, porque uma das peças não está funcionando. Você não está podendo usar ela, um desses colaboradores não tá executando da forma como deveria. Então, assim, você está jogando meio como amador, assim, né? Ah, vamos lá ver o que acontece. Eu penso nessas duas consequências, assim. Principalmente por conta dessa dependência mesmo dessas tarefas, sabe? Esses 5 colaboradores, eles são importantes que eles estejam agindo em conjunto em prol disso que a gente está buscando, né? Que essas peças estejam sendo usadas. Uhum. Eu achei bem interessante essas duas colocações, né? E aqui no xadrez também acontece bastante isso. Então, por exemplo, se a gente esquecesse da torre branca que tá ali em A1, no cantinho, o pessoal sempre esquece dessa torre, Matheus, de falar. Coitada, gente. Pois é, essa torre ela é sempre esquecida, o pessoal fala, não, não mexe com ela não. E aí a torre ela nunca é desenvolvida, ou a outra também, o pessoal não gosta de mexer muito com as torres. Imagina a gente perder todo o potencial da torre, que tem muito potencial, uma peça muito forte, só que o gestor não percebe ali que ela está precisando ser desenvolvida, que ela precisa entrar mais ali pro jogo, né? Precisa tentar ajudar os colegas. Aí acaba que vai dificultar mesmo a gente, por exemplo, no xadrez aqui, atacar esse peão. Porque a gente vai deixar uma peça super forte meio que à toa ali, né? Isso vai reduzir o nosso potencial de tentar, de fato, atacar para ganhar esse peão das pretas. Porque as pretas vão precisar de menos recursos também para resolver o problema delas, que seria defender o peão. E outra coisa é que as outras peças, né, para que, como o Matheus frisou bastante,
Não é porque a gente tem um colaborador que não está entregando tanto, ou uma peça que não está funcionando direito, que a gente não vai conseguir completar nosso objetivo. Pode até ser que a gente complete, mas com muito mais dificuldade. Então, pode ter pessoas que vão ganhar o jogo com a torre ali quietinha, né? Que eu falei que não é legal, mas pode ganhar. Mas vai ser mais difícil. Se essa torre ela estivesse no jogo, seria mais fácil. E ela também não sobrecarregaria as outras peças, que vão ter que ser muito mais ativas, proativas, né? Fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque tem uma que está lá esquecidinha no canto. Então, no xadrez, também é muito interessante que a gente pense em cada peça individualmente e ver se todas estão realmente tendo um papel impactante na partida. Porque o nosso recurso aqui no xadrez ele é bem limitado. A gente não pode pegar a peça do nada. A gente não pode guardar umas pecinhas no bolso e colocar a qualquer momento no jogo. Então a gente tem que tentar fazer o máximo que a gente pode com cada uma delas, sem esquecer de nenhuma, para que de fato a gente consiga alcançar o nosso objetivo ali, seja na abertura, seja principalmente no meio-jogo para o final, né? De conseguir identificar a fraqueza, o nosso objeto de ataque e atacar da forma mais eficiente possível, sem esquecer de ninguém. Bom, pessoal, então como deu para a gente ver aqui, com essa comparação com o PDI que o Matheus trouxe para a gente, é muito importante que a gente sempre esteja atento ao que cada peça nossa está fazendo. A gente não pode deixar as peças esquecidas, porque senão elas não vão nos ajudar nos nossos objetivos e também elas vão ficar bem mais fracas do que comparadas às peças do nosso adversário também. Então, você vai fazer um plano de ataque, vai fazer um plano, qualquer plano. Tenta incluir todas as suas peças. Não esqueça de ninguém. Todo mundo ali é muito importante para que o seu jogo, para que a sua estratégia final ela dê certo. Beleza? Então, muito obrigada mais uma vez, Matheus, pela sua companhia, pelas suas explicações e quem sabe no próximo vídeo também, hein? Adoraria. Muito obrigado, viu, Tiffany? Adorei. Ah, eu que agradeço. Então, pessoal, foi isso e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.